Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 até o 18. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, meus irmãos, nós fizemos a leitura do texto e veja, essa passagem aqui, a passagem que nós lemos, Paulo traz ela aqui em 1 Tessalonicenses porque isso surgiu, na necessidade de esclarecer sobre a vinda do Senhor e o que acontecerá com aqueles irmãos, aqueles irmãos que faleceram, porque, veja, o texto aí, o versículo de número 13, os tessalonicenses, eles pareciam estar muito tristes, pelos que faleceram, seus irmãos, seus entes queridos. Então, Paulo traz essa passagem aqui porque havia essa necessidade ali na igreja local de Tessalônica de esclarecer um pouco sobre esse assunto. É bem provável que Timóteo, ao voltar a Paulo, lembra que a gente já falou isso aqui algumas vezes, Paulo ele passou por Tessalônica, permaneceu ali pregando na sinagoga e expondo ali o Evangelho, mostrando que Cristo deveria padecer e ressuscitar dentre os mortos. Só que Paulo teve que fugir rápido de Tessalônica, ele não ficou muito tempo ali, porque os judeus se levantaram lá contra Paulo para o perseguirem. E aí Paulo fugiu para Bereia, de Bereia ele passou para Atenas, de Atenas ele chegou em Corinto. E de Corinto, ele ficou lá em Corinto sozinho, E aí a gente sabe que Silas e Timóteo foi para lá se encontrar com Paulo. De lá ele enviou Timóteo a Tessalônica para ver como é que a igreja lá estava, para ver se eles estavam bem. É provável que então, quando Timóteo regressou a Paulo, ele tenha trazido essa questão, Ele viu lá que os irmãos estavam tristes com aqueles que faleceram, e eles não sabiam o que iria acontecer com essas pessoas na parousia, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante essa questão aqui, porque, veja, a ressurreição dentre os mortos é uma das doutrinas principais, da nossa fé. E parece que Paulo não ensinou isso lá aos Tessalonicenses, É o que o texto dá a entender. Por que Paulo não ensinou isso? Porque ele passou lá muito rápido. Provavelmente não deu tempo dele explorar tudo isso, porque o que a gente sabe que Paulo ensinou foi sobre Jesus Cristo, lá em Tessalônica. Ele falou sobre o padecimento dele, sobre a sua ressurreição e exaltação. Mas provavelmente não deu tempo de Paulo abordar as implicações disso. Não deu tempo de Paulo falar sobre a ressurreição corporativa dos santos, do povo de Deus. Porque ele teve que ficar lá por pouco tempo. Então, nós vemos aqui que parece que ele não ensinou isso aos Tessalonicenses, e o texto pressupõe isso, porque fala que eu não quero que vocês sejam ignorantes, a ideia é que eu não quero que vocês não conheçam, sejam desprovidos de conhecimento nesse sentido aqui. E aí, Paulo então vai explorar essa ideia aqui com eles, E veja que o versículo de número 13, ele começa aí: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, meus irmãos, veja aí, que Paulo fala aqui sobre os que dormem, O que ele quer dizer com isso aqui? Ele está usando aqui uma metáfora que a gente chama, uma figura de linguagem, que a gente chama de eufemismo,
para falar sobre aqueles que faleceram. Você vê que Paulo, por vezes, ele usa essa expressão, aqueles que dormiram no Senhor, ou aqueles que dormem. O que isso quer dizer? São pessoas que estão dormindo literalmente? Não, são pessoas que faleceram. Só que Paulo aqui ele usa essa expressão dormir para abrandar, né? Suavizar a ideia da morte. Né? A gente também usa o eufemismo hoje quando a gente vai falar de morte. Né? Por exemplo, finado. Finado está falando de alguém que morreu. Né? Você não chega para alguém e fala, aquela pessoa que morreu. Você fala no finado. Né? Tem outras maneiras, né, também da gente se referir a pessoas que morreram. Né? Faleceu também uma outra palavra que deixa mais leve a questão da morte. Então Paulo aqui está trazendo, ele usa essa expressão, né, dormir nesse sentido. Ele está abrandando o conceito da morte, né, levando em consideração aqui o profundo luto do seu público, que é a igreja de Tessalônica. E eles entenderiam muito bem isso daqui, porque essa expressão, né, para dormir, para se referir às pessoas que faleceram, era bem comum na época de Paulo, tanto entre os judeus, quanto também entre os gentios, né, entre os helênicos, né, no mundo ali greco-romano. É interessante que lá em Daniel 12:2 vai usar exatamente essa expressão, né, vai falar sobre aqueles que dormiram. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão para a glória eterna ou para o horror eterno. Por exemplo, nosso Senhor Jesus também, lá em João capítulo 11, versículo 11 a 13, vai falar de Lázaro. Ele vai falar assim, Lázaro dormiu. Aí os discípulos até ficam confusos ali, se ele está dormindo, vamos lá. Então, a gente já viu, né? Aqui, né, o pastor já passou por lá, João 11. E aí Jesus explica, fala claramente, né? Não, Lázaro morreu. Né? Aí eles entendem. Atos 7:60 também usa essa expressão. Então, é bem comum ali no mundo judaico e também no mundo greco-romano. Né? É interessante, eu até anotei aqui, que essa ideia da morte do sono aparece muito ali entre os gregos. Por exemplo, Hipnos, que é a personificação do sono, e Thanatos, a personificação da morte, aparecem lado a lado na literatura grega. Então, existe essa ideia de associar a morte com o sono. Exatamente porque quando nós olhamos quem morreu, parece que a pessoa está dormindo, não é verdade? Ela fica deitada com os olhos fechados. Então, é nesse sentido que Paulo está trazendo aqui essa ideia daqueles que dormiram no Senhor. A gente não deve entender isso aqui como literal, né? Como, por exemplo, os adventistas entendem. Eles entendem que quando a pessoa morre, ela entra num estado inconsciente de sono, aguardando a ressurreição dos mortos. Nós não cremos assim, nós entendemos que quando nós morremos, nós entramos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e vemos a face de Cristo em luz e glória. Então, a gente quando morre, nós não ficamos no estado de sono ou inconsciente, não, a gente vê a face do Senhor Jesus. Então, veja, Paulo não está falando aqui de um dormir literal, tá? É uma figura de linguagem, um eufemismo, para suavizar esse assunto da morte. Né? E aí, é interessante que ao mesmo tempo que Paulo aqui está suavizando esse assunto, ele pode também, ao mesmo tempo, isso permite falar dos mortos como pessoas que dormem atualmente, mas despertarão na vinda do Senhor. Então, veja que, ao mesmo tempo que Paulo está usando aqui o eufemismo, isso permite a ele de falar dos mortos como pessoas que vão despertar, que vão levantar. A Bíblia também usa muito essa linguagem quando fala da ressurreição. Por vezes o texto, ao invés de usar a palavra ressurreição, fala levantar. Por exemplo, em Mateus, capítulo 28:6, a gente vai ver lá, aqui o texto fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa tradução está ressuscitou. Cristo ressuscitou. Mas lá no texto grego está literalmente levantou. Né? A ideia de despertar, de levantar mesmo. Então, provavelmente Paulo também aqui tem em mente Daniel 12:2, que também usa essa figura de pessoas que dormem e que levantarão, ressuscitarão, né, em outras palavras, para a glória eterna e para o horror eterno. E aí, meus irmãos, Paulo fala aqui no versículo 13, para que vocês não se entristeçam, vocês não devem ser ignorantes sobre esse assunto, para que vocês não se entristeçam como os demais, ou seja, os demais aqui são os gentios.
né, que não tem esperança. Então veja que as outras pessoas do mundo ali de Paulo, por exemplo, do mundo romano, do mundo grego, eles não criam na ressurreição dos mortos. Morreu, acabou. Né? Eles criam que quando a pessoa morria, ia para o Hades, né? Vivia como alma desencarnada, e não haveria ressurreição. Eles não criam ressurreição em hipótese alguma. Os judeus sim, né? Os judeus sim criam na ressurreição, mas os demais, os gentios, eles não. Então, não há esperança alguma. Se meu parente morresse, se eu fosse, né, gentil ou grego, meu parente morresse, eu nunca mais ia ver aquela pessoa novamente, nunca mais ia me encontrar com ela. Então, essa ideia, tá, de que não há esperança alguma para eles, né? Tem até um autor aqui, que é Teócrito, ele diz o seguinte: as esperanças são para os vivos, mas aqueles que morrem não têm esperança. É um autor da época, ali do mundo grego, que ele havia exatamente essa ideia aqui, né? Ele expressa essa ideia de que não há esperança alguma para aqueles que morreram, e nem para os vivos, né? Não há esperança de que há um encontro posterior com eles, tá? Então Paulo aqui, ele não quer que a igreja viva como os gentios que não têm esperança alguma. E é interessante isso, né? Que hoje também as pessoas que vivem longe de Cristo, elas também não têm esperança, tá? A gente pode falar que elas têm esperança no sentido vão, né? Porque realmente, você olha aí para os ímpios, eles têm um conceito muito até infantil, né? De vida pós-morte, do que vai acontecer com as pessoas que morreram. O que eles falam? Virou uma estrela, virou um anjo. Mas não há essa ideia de ressurreição na cabeça deles. E eles também nem falam de encontro, né? Eles falam que fulano morreu, né? Virou uma estrelinha, virou um anjo. Mas veja como isso é uma crendice, né? É uma crença vã. Eles não têm base nenhuma para falar nisso. O crente não. O crente, ele tem uma esperança verdadeira. Ele tem uma esperança baseada na verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala várias vezes sobre a ressurreição dos mortos. Agora, os ímpios não têm esperança alguma. Pode ver que quando acontece um funeral de pessoas ímpias, perceba como é que elas agem. Perceba que elas ficam desesperadas, né, quando o parente morreu. Exatamente porque elas não têm garantia nenhuma de reencontro, elas não têm nenhuma esperança real. É por isso que há o desespero, né? A falta de esperança gera desespero, gera tristeza, gera como é que fala? Angústia, né? Então, os cristãos, nós que somos crentes, nós não podemos viver assim. Veja que Paulo, meus irmãos, ele não está sendo contra o luto, tá? A ideia não é essa. A ideia não é essa. Paulo não fala, eu não quero que vocês não se entristeçam. Ele fala que eu não quero que vocês se entristeçam como os gentios. Porque a gente tem esperança, eles não têm, nós temos. Então se entristeçam sim, né? Tem o seu luto, porque você vai passar um tempo distante do seu amigo ou irmão em Cristo. Lembra que Paulo está falando aqui, está tratando das pessoas que morrem em Cristo, tá? Não está falando de outro tipo de pessoa fora de Cristo. São sobre pessoas que estão em Cristo, estão unidas a Cristo. Então, quando essas pessoas morrem, nós temos os nossos lutos, o nosso momento ali de tristeza, porque nós vamos viver durante um tempo longe delas. Mas a gente não deve se desesperar. Por exemplo, é triste quando você vê um crente num funeral se jogando em cima de caixão, né? Porque essa é uma atitude ímpia, é uma atitude de alguém que não tem fé, que não tem esperança. A gente não deve agir assim. Não se entristeçam como eles, diz aqui Paulo. Então, Paulo não está sendo contra o luto, mas contra o luto sem esperança, sem fé. Porque nós esperamos, aguardamos a ressurreição dos mortos, né? E aí, veja, o versículo de número 14. Alguém lê para a gente, por favor, versículo de número 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então veja, meus irmãos, que
versículo de número 14, Paulo aqui vai apresentar a razão da nossa esperança. Por que nós cremos que haverá uma ressurreição futura? Porque nós também cremos que Jesus morreu e ressuscitou. O nosso Senhor passou pelo período de morte e ele ressuscitou. Nós cremos nisso. Os tessalonicenses haviam ouvido sobre a ressurreição de Jesus e crido também nela. E aí Paulo ele apela para isso aqui. Eu preguei, como se ele dissesse, eu preguei aí entre vocês que o Messias devia padecer e entrar na sua glória, ressuscitar dentre os mortos. Vocês creram nisso. Já que agora nós cremos nisso, nós temos a garantia de que nós também ressuscitaremos, né? Que aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão. Então, é interessante aqui que Paulo, quando ele fala aqui que Jesus morreu e ressuscitou, ele traz aqui um credo, né? É um credo cristão. Credo não é a ideia de, credo não, né? Você sabe muito bem. Quando a gente vê algo horrível, uma coisa horrorosa. É a ideia de, o credo, né? A ideia de uma confissão, né? Uma declaração de fé. A gente tem alguns credos bem conhecidos no cristianismo. O credo apostólico, por exemplo. Se eu não me engano, tem até no final aqui das nossas Bíblias, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse credo ele é bem dividido ali, né? Porque fala de Deus Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Então é um credo que praticamente todo mundo conhece, né? Os cristãos. O credo apostólico. Nós temos também o credo atanasiano, que vai falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes desses credos, nós temos credos mais básicos da fé cristã. Um deles, por exemplo, Jesus é Senhor. Então, provavelmente, quando os cristãos eram batizados ali no primeiro século, eles confessavam isso, né? Jesus é Senhor. Paulo fala, se vocês confessarem que Jesus é Senhor, e crerem que Ele ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. Então, esse é um credo básico e esse que está aqui também. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Todo cristão ele deve crer nisso, tá? E aí, no versículo 14 ainda, Paulo ele escreve esse trecho aqui de uma maneira que ele apresenta, ele apresenta a ressurreição dos que dormem como uma consequência da ressurreição de Jesus, ou da crença na ressurreição de Jesus, né? Melhor dizendo. O se no versículo 14 expressa uma condição que, se for cumprida, então a afirmação seguinte necessariamente é realizada, deve ser realizada. Ou seja, qual a condição? Se eu crer que Jesus morreu e ressuscitou, eu devo crer também que Ele vai trazer, que Deus vai trazer na companhia de Jesus aqueles que morreram. Ou seja, que Ele vai ressuscitar os que morreram. O que nós aprendemos aqui no versículo 14? Se a afirmação básica dos primeiros cristãos é que Jesus morreu e ressuscitou, então não podemos ser cristãos se não crermos na ressurreição de Jesus. Tá? É o que nós aprendemos aqui no versículo 14. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é algo básico que todo cristão deve crer. Não dá para ser crente e negar a ressurreição de Jesus. Embora tenham pessoas que façam isso, né? Na história da igreja, aí, o pessoal mais liberal, né? Hoje também eles estão aí. Eles negam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar que a ressurreição era uma metáfora, que Cristo não ressuscitou de verdade, mas os discípulos tiveram a alucinação. Outra coisa também que eu ia falar, o pastor já até adiantou aqui, a ideia de que Jesus ressuscitou no nosso coração, né? Veja que a Bíblia em momento nenhum fala que Jesus ressuscitou no nosso coração. Fala para a gente crer na ressurreição com o coração, né? Mas não fala que Ele ressuscitou no nosso coração. Isso é subjetivo, né? Isso é subjetivo. A ressurreição de Cristo é objetiva. Ele ressuscitou fora de mim, eu crendo nisso ou não. Então essa é a ideia. Não dá para ser crente e negar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque se a gente nega isso, acabou. Você vai crer em quê? Como Paulo fala, né? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã também a nossa fé. Isso está lá em 1 Coríntios 15. E aí, como o pastor falou aqui, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos aproveitar essa vida aqui, o que tem, porque é isso aqui. Não tem nada depois. Tá? Então, é isso que Paulo fala lá, em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que a gente crê é vão. E a gente vai ter que aproveitar o que tem, o que dá
aproveitar nessa vida aqui, porque não tem nada depois. Né? Aproveitar entre aspas, né, também. Então, meus irmãos, o crente ele precisa crer firmemente na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém te perguntar sobre isso, você seja categórico, né? Eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Eu também creio, além disso, que Ele vai ressuscitar aqueles que morreram, né? Porque é a consequência da crença na ressurreição do nosso Senhor. Versículo de número 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, né? Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, Paulo aqui vai trazer uma outra garantia da ressurreição dos mortos. Né? A primeira é que se nós cremos que Cristo ressuscitou, então devemos crer também e esperar que Ele traga em sua companhia os que dormem. A outra questão é que Paulo traz aqui, no versículo 15, é a palavra do Senhor. Né? A ideia aqui de que existe uma revelação da parte de Deus de que os que morreram não estarão em desvantagem. Por isso a ideia é que nós não precederemos os que dormem, né? Então Paulo fala aqui sobre essa palavra do Senhor. Alguns entendem que é uma tradição, tá? Que vem diretamente de Jesus. Nós sabemos que Jesus falou muitas outras coisas que não aparecem nos evangelhos, né? Em Atos, Paulo até fala, né? Como falou o nosso Senhor Jesus Cristo, mas bem-aventurado é dado que receber. Só que aí a gente vai lá nos evangelhos e a gente não encontra isso, essa frase que Paulo traz ali. Então, provavelmente foi algo que Jesus falou e a igreja guardou como tradição oral. Aí Paulo cita aquilo ali em Atos, né? Aqui pode ser isso também. Isso eu vos digo por palavra do Senhor, pode ser que Jesus tenha falado sobre isso e existia essa tradição oral na igreja e Paulo cita ela aqui. Uma outra possibilidade é que o Senhor Jesus revelou isso a Paulo também, né? Eu acho essa mais provável, que Cristo em algum momento da vida de Paulo revelou isso daqui, de que nós não precederemos os que dormem. Mas a ideia aqui que Paulo está falando, usando aqui da autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala algo que o Senhor Jesus falou. E aí, nós não precederemos os que dormem. Essa ideia de preceder aqui de que os que dormem podem estar em desvantagem. Então a ideia é essa, tá? E por quê? Por que Paulo fala disso aqui? Porque na mente ali dos Tessalonicenses, se Cristo vier e os que dormiram não estarem presentes, eles vão estar em desvantagem em relação aos vivos, né? Porque eles não estarão ali, né? Eles não participaram da parousia, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, antigamente, né, quando a gente ia para a escola, a gente ia ali frequentemente, né, todos os dias, e aí tinha um dia que a gente faltava. Aí no outro dia que você ia, um amigo teu falava, Silvio Santos passou aqui e distribuiu bicicleta para todo mundo. E aí você não estava lá, você perdeu, você ficou em desvantagem com seus amigos, né? Então, usando essa ilustração aqui bem simples, né, a ideia é essa. Os que morreram não estarão presentes na vida do Senhor, então eles estarão em desvantagem em relação aos vivos, né? E aí Paulo vai falar que não, né? E aí, por quê? Ele vai dar explicação no versículo de número 16. Alguém lê pra gente 16, por favor, versículo 16. Enquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja que ele fala aqui, vai trazer uma série de coisas que vão acontecer na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os eventos que virão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falar aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo dará a sua palavra de ordem, e também fala aqui sobre a voz do arcanjo. E aí, essa ideia aqui de palavra de ordem, voz do arcanjo, provavelmente da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sua ordem para que os mortos ressuscitem. Até lá em João, nós vemos também no capítulo 5, que Jesus fala que os mortos, chegará a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Os que ouvirem, viverão, né? Sairão dos sepulcros.
Tá? Então, a ideia de que o nosso Senhor Jesus virá, ele dará a sua ordem, e aqui fala aqui da voz do arcanjo. Aqui, qual que é a ideia aqui da voz do arcanjo? Né? É um grande debate sobre o que isso aqui significa. Alguns entendem que é o arcanjo Miguel, né? E aí, por que eles pensam assim? Porque Miguel ele sempre é citado na Bíblia como o arcanjo que aparece em situações apocalípticas, né? Por exemplo, lá em Daniel 12:1 cita Miguel, em Judas também 9, e Apocalipse 12:7, Miguel também é citado. Só que eu prefiro entender aqui, meus irmãos, como uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, não que Jesus é um arcanjo, um anjo, tá? E nem que ele seja Miguel. Os adventistas também fazem essa confusão. Eles falam que o arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa, mas no momento da Bíblia existe essa ideia, tá? E o que então quer dizer a voz do arcanjo aqui? É possível traduzir essa palavra aqui, arcanjo, como, cadê eu coloquei aqui? Como governante dos anjos, tá? Arcanjo significa isso. Pode ser o primeiro entre os anjos, ou a ideia de governante, tá? Dos anjos. Por quê? Filo de Alexandria, que foi um autor também judeu, da época ali próxima a Paulo, ele interpretando o sonho de Jacó, ele fala que o Senhor, ou seja, Deus, ele é o arcanjo, né? Ele chama Deus de arcanjo, mas no sentido de que ele é o governante dos anjos, não no sentido de que ele seja uma criatura angélica, tá? Ou seja, Deus é o governante dos anjos. Aqui Jesus aparece como governante dos anjos, ou seja, a voz do arcanjo é a voz de Jesus, porque ele é o governante dos anjos. E a gente vê nas escrituras que os anjos eles aparecem na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Mateus 24, em outros textos também, quando o Senhor vem, ele vem acompanhado dos anjos. Então a ideia é de que ele governa sobre os seres angelicais, né? O nosso Senhor Jesus Cristo é superior aos anjos. E aí vai falar também da trombeta, ressoar a trombeta de Deus. E aí, Paulo aqui provavelmente está fazendo alusão a vários textos do Antigo Testamento, né? E existem várias possibilidades aqui. Por exemplo, em Êxodo 19:16, quando o Senhor desce no Monte Sinai, lembra lá que o Monte Sinai fumegava, né? Deus desceu ali sobre o Monte Sinai, e aí começa um clamor de trombetas, começam-se a tocar trombetas. A ideia de, provavelmente, de Deus chegando ali como o rei, né? Então, provavelmente, Paulo está fazendo alusão a Êxodo 19:16, versículo 19, e também Êxodo 20:18. A aclamação do nosso Senhor também foi acompanhada do tocar das trombetas lá em Salmos 47:5. Salmo 47:5 fala da Arca da Aliança subindo para Jerusalém, tá? E ali a ideia de que nessa subida da Arca, lembra que a Arca representava Deus, né? Nessa subida da Arca a Jerusalém, toca-se também nas trombetas, né? A aclamação de Yahvé, a aclamação do Senhor como Rei. E também lembra lá que no dia do jubileu, a festa do jubileu, em Israel, tocava-se a trombeta anunciando libertação. Era uma outra ocasião. Então, Paulo pode estar fazendo alusão a algumas dessas imagens, tá? Onde a trombeta é tocada. Provavelmente eu entendo aqui que Deus descendo sobre o Monte Sinai seja a figura mais aproximada do que Paulo tem em mente aqui. Até porque ele vai falar que o nosso Senhor Jesus Cristo descerá, né? Versículo 16 aí, no finalzinho, descerá dos céus, tá vendo? E lá no Êxodo, quem desce dos céus é Yahvé, né? Ele desce sobre o Monte Sinai. Então provavelmente é isso que Paulo tem em mente aqui. E aí ele fala também da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Versículo de número 17. Alguém lê pra gente? Depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, veja o que acontece aí quando o nosso Senhor Jesus vem. Eu esqueci de mencionar aqui que Paulo vai mostrar que no final do versículo 16, os que dormiram não estarão em desvantagem porque eles ressuscitaram primeiro, tá? Então, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tratará com eles primeiro, né? Eles serão ressuscitados, depois nós seremos arrebatados, né? Como Paulo fala no versículo 17, juntamente com eles, ou seja, nós estaremos juntos, né? Haverá um reencontro, e esse reencontro é para encontrar o Senhor no ar, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí, veja que o versículo 17, Paulo aqui, ele parece tomar emprestado a imagem lá de Daniel 7, que é o texto onde Daniel tem uma visão, né? E qual que é a visão lá de Daniel, lá em Daniel 7? Ele vê vários impérios, vários reinos do mundo se levantando, e um desses reinos começa a perseguir o povo de Deus, né? Esses reinos são ilustrados ali simbolicamente através de animais. O Daniel vê ali animais que simbolizavam esses impérios, esses reinos. Um desses animais persegue o povo de Deus, fala lá que o povo de Deus é pisado, né? Os santos são mortos. E aí Daniel ali vê uma figura chamada de Filho do Homem, tá? E essa figura de Filho do Homem é levada em nuvens para o Ancião de Dias, que é uma representação de Deus, tá? E aí esse Filho do Homem recebe o reino, recebe a autoridade. É interessante que Daniel, veja que isso é uma visão, tá? É uma visão. Depois desse trecho da visão, Daniel tem a explicação da visão. No Antigo Testamento tem isso às vezes. No Novo também. Alguém tem uma visão sobre alguma coisa, cheia de simbolismo, cheia de imagens, que, né, às vezes parece nem fazer sentido, né? Só que aí depois tem a explicação do que aquilo significa. E aí Daniel, ao ouvir a explicação lá, fala-se que o Filho do Homem, ele é uma representação do povo de Deus, porque é o povo de Deus depois que recebe o reino, recebe a honra, recebe a glória, recebe a autoridade. Então, vamos até lá no capítulo 7 de Daniel, para a gente ter uma visão mais aprofundada aqui, mais clara sobre isso. Marca aí tua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. Daniel depois de Ezequiel. Daniel 7. Então veja aí, meus irmãos. Versículo de número 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos nos tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias aqui é uma representação de Deus, né? Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo, um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
Aí aqui, no versículo de número 25, ele vai dar a explicação disso, né? Proferirá palavras, quem proferirá palavras? Né? Aí está falando dos reis, né? Que perseguirão o povo de Deus. Contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Então veja que a visão de Daniel, na visão de Daniel, o Filho do Homem é uma representação, uma figura que representa o povo de Deus. Nós sabemos que isso se cumpre na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ele foi perseguido, exaltado, né? Elevado à exaltação, e nós também participaremos dessa exaltação. Nós já temos a garantia disso porque o nosso Senhor foi exaltado. E agora nós aguardamos esse dia em que nós, como povo de Deus, que somos perseguidos nesse exato momento, seremos glorificados, né? Ou receberemos o reino futuramente. Então, Paulo, lá, vamos voltar lá a 1 Tessalonicenses 4, Paulo aqui, quando ele fala que nós seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, é exatamente essa ideia, né? Tirada lá da visão de Daniel. Nós seremos arrebatados entre nuvens, tá? Eu falei aqui algumas vezes, né? Paulo pode estar falando isso aqui literalmente ou pode apenas estar usando um símbolo que é lá de Daniel, tá? Representando essa visão onde nós recebemos o reino e a autoridade. Algumas pessoas entendem que isso aqui vai acontecer literalmente, ou seja, nós seremos elevados mesmo em nuvens, né? Mas eu prefiro entender que ficar mais com o significado disso do que se vai acontecer literalmente ou não, tá? É melhor a gente focar no significado, ou seja, nós participaremos desse reino, desse domínio que o próprio Senhor Jesus Cristo ele já tem agora, né? Nós seremos exaltados. Aí ele fala aqui para o encontro do Senhor no ar, né? E é interessante que na época ali de Paulo achava-se que o ar era a esfera onde divindades e também espíritos atuavam, tanto é que lá em Efésios Paulo fala do príncipe da potestade do ar. Ele está falando de quem? Satanás, tá? O príncipe da potestade do ar. Então o ar é a ideia da esfera onde essas divindades, as divindades da época lá e os espíritos maus atuavam. Então é provável que Paulo, quando fala aqui que nós subiremos no ar para o encontro do Senhor dos ares, ele também tem em mente a ideia do destronamento de qualquer potestade, né? De qualquer figura espiritual que tem autoridade. Então, a ideia de que nós triunfaremos sobre o mal, tá? E aí, ele também fala aqui do nosso encontro, né? Deixa eu ver aqui o versículo de número 17, que eu anotei. Ele fala aqui para o encontro do Senhor no ar. E no versículo 15, eu esqueci de mencionar porque eu pulei, ele fala da parousia, né, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, que essa vinda, a parousia, e aqui o nosso encontro no versículo 17, Paulo ele usa termos muito significativos, né? Tanto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo como o encontro são expressões, são palavras que trazem um significado muito importante para nós, porque qual é a ideia, né? Qual é a ideia da vinda do Senhor? Paulo, quando fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala da vinda de Cristo como um governante, como um dignatário, né? No mundo antigo, usava-se essa palavra parousia para falar de um governante que chegava numa cidade, né? E ele chegava com a sua presença ali, majestosa, né? Como um líder mesmo, como um governante. E aí a cidade saía ao encontro desse governante e escoltava ele para dentro da cidade, tá? Por que isso aqui é importante para nós? Porque isso desmente a ideia
do arrebatamento secreto, né, que alguns crentes creem. A ideia de que quando Cristo vier, nós seremos arrebatados e vamos para outro lugar. Isso é um erro, porque Paulo aqui ele está usando uma imagem contrária. A ideia de que quando Cristo vem, nós saímos ao encontro com Ele e nós vamos ficar aqui, na terra. Assim como acontecia, como eu falei, quando um governante ia a uma cidade, a parousia do governante, a cidade saiu ao encontro dele e o escoltava para dentro da cidade. Ele não ia para outro lugar. Tá? Eles não iam para outro lugar. Assim também, quando Cristo vier, nós nos encontraremos com o nosso Senhor. E o escoltaremos, digamos assim, né, usando a ideia aqui, para a terra. Porque os novos céus e a nova terra que são o local final da morada do povo de Deus. Tá? Nós sabemos que nós vamos morrer e vamos para o céu. Mas isso é temporário. O céu é um local temporário, que a gente chama de estado intermediário, né? É o estado entre a morte e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o céu não é o local final que Deus tem para nós. O local final que Deus tem para nós é a terra. São os novos céus e nova terra, onde habitará a perfeita paz e justiça. Tá? Então a ideia é essa, é por isso que é muito importante esse texto aqui. E também Paulo fala do encontro aqui, ele usa um termo que é apântesis, que é um termo que descreve um encontro festivo e formal de um rei ou dignatário visitando uma cidade. Então, nesse encontro, né, quando o rei chegava numa cidade, havia um encontro festivo, uma celebração. Então, é isso que vai acontecer quando o nosso Senhor Jesus vier. Nós a celebraremos, né? Então, veja que é bem importante isso aqui para nós, porque agora nós choramos, agora nós temos o nosso luto, mas a vinda do nosso Rei e Senhor representará para nós motivo de alegria. Então toda a tristeza que nós sentimos com a partida dos nossos irmãos terá fim no dia em que nosso Senhor Jesus vier. E aí Paulo, ele continua, terminando no versículo 18, com uma exortação. Né? Por que ele falou tudo isso aqui? Nós cremos, mas também tem uma questão prática. Veja o versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então Paulo termina aqui com essa exortação prática: consolai-vos uns aos outros. Então Paulo aqui, meus irmãos, com a ressurreição, a doutrina da ressurreição, ele tem um objetivo pastoral. Perceba que ele não tenta aqui, não dá muitas explicações, né, detalhes, ele não dá muitos detalhes de como vai ser essa ressurreição, como as pessoas estarão. Ele fala isso em outros lugares, né, como as pessoas estarão, lá em 1 Coríntios 15. Mas aqui ele não fala isso, porque a ideia não é essa, não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é termos o consolo da parte do Senhor. É não entrarmos em desespero, como os que não têm esperança, e mediante isso nós temos o conforto, porque nós sabemos que a morte ela terá um fim para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Né? Então, perceba que nós não devemos abordar essa ideia aqui da ressurreição com o desejo de tentar satisfazer nossas curiosidades. Né? Tem muita gente que fica especulando várias coisas. Como é que eu vou estar na ressurreição? Será que eu vou ter a mesma idade que eu tinha quando faleci? Quem faleceu criança, crendo no Senhor Jesus Cristo, vai ressuscitar criança também ou vai ressuscitar adulto? Eu já vi um irmão falando que vai todo mundo ressuscitar com 33 anos, porque Jesus morreu com 33 anos. Né? Dá vontade de falar, legal, mas cadê? Não está aqui nas escrituras, né? A gente não sabe como é que vai ser isso, porque Deus não tem essa preocupação. Ele quer que a gente creia, Ele quer que a gente espere isso, e que Ele fará isso, e quer que nós confiemos nele, sejamos consolados. Então essa é a ideia.